Fala, galera! Seja você bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro e você está aqui hoje para poder aprender um pouquinho mais sobre Doutrina e Convênios. Hoje a nossa aula é sobre Doutrina e Convênios 84. E antes de começar a nossa aula, eu gostaria de falar de duas coisas. Primeira coisa é, muito obrigado pelos comentários que vocês têm deixado aí logo abaixo dos vídeos. Esses comentários, assim, eu aprecio demais. Eu sempre tento responder alguma coisa, nem que seja com um coraçãozinho para curtir. E muito obrigado mesmo por esses comentários. E a outra coisa é, dia 6 de agosto, eu vou participar de uma live no canal do Victor Neres. O Victor Neres é um influenciador da igreja, um youtuber, que ele fala sobre vários assuntos relacionados ao evangelho e tudo mais. Então, assim, é muito legal o canal dele. Eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo também, para vocês poderem dar uma olhada no canal do Victor e também que vocês possam aí colocar na agenda de vocês essa live aí que eu vou poder participar lá no canal dele, dia 6 de agosto, beleza? Eu estou programando também uma outra live aí, que vai ser maneira, muito legal, e tem muito a ver com esse universo dos super-heróis e relacionado ao evangelho. Então, vocês vão gostar também. Mas eu conto um pouquinho mais sobre essa outra live depois, tá bom? Vamos começar então aqui a aula. Não esquece aí de curtir o vídeo, dar aquela curtida. E se você desejar, se inscreve aí no canal para poder ajudar a aumentar o compartilhamento desses vídeos aqui, para que mais pessoas possam conhecer. Beleza? Para falar um pouquinho da nossa aula de hoje, na verdade é um bate-papo que eu queria ter com vocês, basicamente sobre Doutrina e Convênios 84. Essa sessão ela é muito especial porque é uma sessão voltada especificamente para o sacerdócio. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo, né, conhece o que é o sacerdócio, mas só para poder explicar, sacerdócio é o poder de Deus dado ao homem aqui na Terra para que ele possa agir em seu nome. Então, esse sacerdócio, na verdade, ele é um sacerdócio que é dividido em duas partes, assim por dizer, né? Ele tem um sacerdócio que é chamado sacerdócio arônico, que é um sacerdócio preparatório, e tem um sacerdócio que é chamado sacerdócio de Melquisedeque. Como eu falei agora há pouco, é um sacerdócio, mas ele tem essas duas ramificações, tá? Então, o sacerdócio arônico é um preparatório para que o homem possa receber um poder maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Então, na aula de hoje, nesse nosso bate-papo, a gente vai poder falar um pouquinho sobre esses dois sacerdócios e vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa época. Só para a gente poder se situar aqui, essa sessão se passou em setembro de 1832, quando os missionários estavam retornando para Kirtland, lá em Ohio, depois de pregar o evangelho lá no leste dos Estados Unidos, e eles estavam relatando para Joseph Smith sobre o sucesso que eles tinham tido durante a missão deles. Então, nessa sessão, o Senhor ensinou a importância de dar ouvidos às suas palavras e ele repreendeu também os santos do condado de Jackson, lá no Missouri, porque eles estavam tratando o livro de Mórmon levianamente. Então, são duas coisas que vão ser tratadas durante essa sessão. Eu gostaria de deixar aqui duas perguntas para a gente. Primeira, por que eu preciso me tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e permanecer fiel? Então, por que ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é tão importante e por que eu preciso permanecer fiel? A segunda pergunta, por que eu preciso receber as ordenanças do sacerdócio, desse poder de Deus, e guardar os convênios associados a elas para me aproximar de Deus? Quando nós recebemos qualquer ordenança, né, quando nós participamos de qualquer situação com o Senhor, nós fazemos um contrato com o Senhor. Esse contrato ele é chamado de convênio. Então, por que será que guardar esse contrato depois que eu participo das ordenanças, né? Por que guardar esse contrato vai me ajudar a me aproximar de Deus? Então, essa seria a segunda pergunta. Então, começando lá no capítulo 84, falando um pouquinho desse sacerdócio, né, no versículo 17 é falado o seguinte: sacerdócio esse que continua na igreja de Deus em todas as gerações,
e que não tem princípio de dias nem fim de anos. Só para a gente entender, esse sacerdócio, esse poder de Deus, esse foi o mesmo poder que Jesus Cristo utilizou para poder criar os mundos. Então, esse poder ele não tem início, ele não tem fim. É um poder que sempre existiu. Tá? Então, como ele falou aqui, ele está em todas as gerações e não tem princípio de dias nem fim de anos. E o Senhor também confirmou um sacerdócio sobre Arão e sua semente. Esse sacerdócio que foi conferido a Arão era o sacerdócio arônico, que é o preparatório para que eles recebessem o sacerdócio de Melquisedeque, através de todas as suas gerações. Sacerdócio esse que também continua e permanece para sempre com o sacerdócio que é a segunda mais santa ordem de Deus. Então, a gente, como eu falei agora há pouco, né, a gente tem dois sacerdócios, ou melhor, duas ramificações do mesmo sacerdócio, né? O arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. É um sacerdócio que é como se tivesse duas seções dele, né? Então, esse sacerdócio arônico, como falou aqui nesse versículo, ele permanece para sempre, juntamente com o sacerdócio que é segundo a mais santa ordem de Deus. Esse sacerdócio, que é segundo a mais santa ordem de Deus, é o de Melquisedeque. E esse sacerdócio maior administra o evangelho, ou seja, ele tem o poder de controlar as coisas que acontecem no evangelho, e ele contém a chave dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. O que seria esse poder da divindade? Bruce R. McConkie ele falou que esse poder da divindade é o poder da retidão, por meio do qual conhecemos a Deus e nos tornamos semelhantes a Ele. Então é interessante quando a gente presta atenção nisso, né? Em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade, ou seja, nas ordenanças realizadas pelo poder do sacerdote Melquisedeque, nós temos a chance de ver o poder de Deus sendo feito no homem, né? Para que esse possa ter retidão, e a partir disso nós vamos conhecer a Deus e temos a chance de nos tornarmos semelhantes a Ele. E sem suas ordenanças e autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Então, por isso que é importante todos os homens receberem o sacerdócio, principalmente o sacerdócio de Melquisedeque. Porque é a partir desse sacerdócio de Melquisedeque que como eu falou aqui, né, esse poder da divindade vai ter a chance de se manifestar enquanto nós estamos ainda nessa terra, né, em carne. Pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Então, olha que coisa interessante, né? Sem esse poder do sacerdócio de Melquisedeque, do sacerdócio, nós não podemos ver o rosto de Deus e viver. Olha lá o que fala aqui no manual do Instituto. Fala o seguinte: ressaltando que é impossível ao homem obter o conhecimento dos mistérios do reino ou do conhecimento de Deus sem a autoridade do sacerdócio. O presidente Joseph Fielding Smith observou que o conhecimento secular, o estudo das ciências, artes e histórias, é incapaz de revelar essas verdades vitais à humanidade. É o santo sacerdócio que descerra a porta dos céus e revela ao homem os mistérios do reino de Deus. É esta autoridade divina que lhe desvenda o conhecimento de Deus. Não é de admirar que o mundo moderno esteja tateando em densa escuridão no que concerne a Deus e as coisas de seu reino. Devemos lembrar-nos também de que essas grandes verdades não são manifestadas até mesmo aos membros da igreja, a menos que eles coloquem sua vida em harmonia com a lei na qual se baseiam essas bênçãos. Então, para que nós possamos receber as bênçãos completas do sacerdócio, nós precisamos estar vivendo uma lei e precisamos ter a companhia do Espírito. Na verdade, o que acontece na época de Cristo, e foi o que aconteceu, as pessoas, os homens, eles possuíam o sacerdócio de Melquisedeque, né? Mas devido à apostasia, ou seja, o afastamento da verdade, muitos homens começaram a perder
essa companhia do Espírito Santo. Então começaram a ir por outras veredas, por assim dizer. E por causa disso, por eles terem se afastado do Espírito Santo, o sacerdócio ele acabou perdendo o poder. Eles acabaram perdendo esse poder do sacerdócio, porque o poder do sacerdócio ele está super relacionado, né, ao Espírito Santo. Então os dois andam juntos ali. Precisa da companhia do Espírito Santo para que esse poder possa fazer efeito na vida do homem. Então esse poder, na verdade, os homens se afastaram desse poder quando aconteceu a apostasia, quando aconteceu esse afastamento da verdade na Terra. E por isso que esse poder ele foi tirado da Terra. Então, quando Joseph Smith ele restaurou, né, houve a restauração do Evangelho na época de Joseph Smith, tanto o sacerdócio arônico quanto o sacerdócio Melquisedeque, eles foram trazidos de volta. Então, essa que é a grande questão, né? E isso aconteceu para que nós pudéssemos ter a chance, como falei agora há pouco, né, de participarmos do poder da divindade. O elder Todd Christopherson falou o seguinte: nosso compromisso para com o Pai Celestial de guardarmos nosso convênio permite-lhe deixar que sua influência divina, o poder da divindade, flua para a nossa vida. Ele pode fazer isso porque quando decidimos participar das ordenanças do sacerdócio, exercemos o arbítrio e nos qualificamos para recebê-lo. Em todas as ordenanças, especialmente nas do templo, somos investidos do poder do alto. Esse poder da divindade advém a pessoa pela influência do Espírito Santo. Então, como foi falado agora há pouco, né, eu preciso dessa influência do Espírito Santo para que possamos fazer parte desse poder da divindade. De acordo com Elder Bedner, que bênçãos nós podemos receber em nossa vida quando recebemos as ordenanças do sacerdócio Melquisedeque e honramos os nossos convênios? Quais são as bênçãos que nós podemos receber? Falando um pouquinho sobre isso, o Elder Bedner, respondendo essa pergunta até, ele falou o seguinte: os convênios recebidos e honrados com integridade e as ordenanças realizadas pela devida autoridade do sacerdócio são necessários para recebermos todas as bênçãos disponibilizadas pela expiação de Jesus Cristo. Porque nas ordenanças do sacerdócio, o poder da divindade se manifesta aos homens e às mulheres na carne, incluindo as bênçãos da expiação. Olha por que é importante nós honrarmos nossos convênios, o nosso contrato com Deus. Porque esses convênios, se eles forem honrados com integridade, né, e se eles forem realizados realmente pelo poder do sacerdócio, nós teremos essas ordenanças do sacerdócio e o poder da divindade manifestado a nós, incluindo as bênçãos da expiação de Cristo. Então, é um poder realmente essencial em nossa vida. Lá no 23 e 24 fala o seguinte: ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente santificar o seu povo para que contemplassem a face de Deus. Na época de Moisés, na verdade, por causa meio da rebelião, né, do coração duro das pessoas, o sacerdócio, na verdade, de Melquisedeque, o maior, ele foi retirado deles. E eles estavam somente com o sacerdócio arônico, que é esse sacerdócio preparatório. Então, na verdade, quando fala da lei de Moisés, a gente está falando da lei de Moisés junto ao sacerdócio arônico. Tá? Porque, na verdade, o sacerdócio arônico foi um sacerdócio que ajudou eles a se prepararem para receber o sacerdócio maior, voltarem a ter o sacerdócio maior depois. 24. Eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar sua presença. Portanto, o Senhor, em sua ira, pois sua ira estava acesa contra eles, jurou que enquanto estivessem no deserto, não entrariam para o seu descanso. Descanso esse que é a plenitude de sua glória. Então, quando fala aqui que não entrariam para o seu descanso, tem a ver também com a questão do sacerdócio de Melquisedeque. Eles não receberiam o sacerdócio maior, por causa do fato de terem endurecido o coração deles. Então, o Senhor ilustrou a importância aqui de receber ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. Né? Então, ele falou aqui
que receber essas ordenanças, elas realmente nos ajudam para que possamos entrar no seu descanso e possamos ter a chance de receber a plenitude de sua glória. No 25, portanto, tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. Então, Moisés foi retirado do meio deles, né? Assim também como o santo sacerdócio, que é o de Melquisedeque. E o sacerdócio menor continuou. Sacerdócio esse que contém a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório. Lembrando que o sacerdócio arônico é um sacerdócio importantíssimo, né? Ele, como fala aqui, ele tem a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório. Só que, para oficializar as ordenanças maiores, como ordenanças do templo, por exemplo, nós precisamos do sacerdócio de Melquisedeque. 31. Portanto, como eu disse, concernente aos filhos de Moisés, pois os filhos de Moisés e também os filhos de Arão oferecerão uma oferta e um sacrifício aceitável na casa do Senhor. Casa essa que será construída para o Senhor nessa geração, no local consagrado como designei. E os filhos de Moisés e de Arão encher-se-ão da glória do Senhor no monte Sião, na casa do Senhor, cujo filho sois vós, e também muitos a quem chamei e enviei para edificar a minha igreja. E lá no 33 a 34, vai falar uma coisa bem interessante sobre essa parte também. Fala o seguinte: pois aqueles que forem fiéis, de modo a obter esses dois sacerdócios de que falei, o Arônico e o Melquisedeque, e magnificar o seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Olha que interessante, né? Serão santificados pelo Espírito. Tornar-se os filhos de Moisés e de Arão, tornam-se, né, os filhos de Moisés e de Arão e a semente de Abraão, e a igreja e o reino e os eleitos de Deus, aqueles que magnificarem o sacerdócio. E também todos os que recebem sacerdócio, a mim me recebem, diz o Senhor. Pois aquele que recebe os meus servos, a mim me recebe. E aquele que me recebe a mim, recebe o meu Pai. Isso é Jesus Cristo falando. E aquele que recebe meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo que meu Pai possui, ser-lhe-á dado. Ter o sacerdócio de Melquisedeque é a preparação para que nós possamos um dia nos tornar deuses. Como ele falou aqui, tudo que meu Pai possui, ser-lhe-á dado. Essa é a grande promessa que o Senhor tem para nós. Ele promete que nós poderemos nos tornar deuses um dia. Mas para isso, esse sacerdócio precisa ser magnificado. E isso está de acordo com o juramento e convênio que pertence ao sacerdócio. Portanto, todos os que recebem o sacerdócio recebem esse juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar e nem pode ser removido. Mas aquele que quebrar esse convênio, esse acordo, após tê-lo recebido e desviar-se dele totalmente, não receberá o perdão dos pecados nesse mundo, nem no mundo vindouro. E ai de todos os que recusam esse sacerdócio recebido por vós, que eu agora confirmo sobre vós, presentes nesse dia, por minha própria voz, desde os céus, e eu mesmo coloquei-vos sob a responsabilidade das hostes celestiais e de meus anjos. E agora eu vos dou o mandamento, de que vos acauteleis a respeito de vós mesmos, de que deis ouvidos diligentemente às palavras da vida eterna, porque vivereis de toda a palavra que sai da boca de Deus. Falando desse juramento do santo sacerdócio, aqui no manual, o presidente Joseph Finney Smith, ele fala o seguinte sobre essa questão. Como sabemos, um convênio é um contrato e um acordo entre pelo menos duas partes. No caso específico dos convênios do Evangelho, as partes são, de um lado, o Senhor nos céus e, de outro, os homens na terra. Os homens concordam em guardar os mandamentos e o Senhor promete recompensá-los devidamente. O próprio Evangelho é o novo e eterno convênio,
e engloba todos os acordos que o Senhor oferece a seu povo. Assim, ao recebermos o sacerdócio de Melquisedeque, fazemo-lo por convênio, por um acordo. Solenemente prometemos receber o sacerdócio, magnificar os chamados nele e viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor, por sua vez, promete-nos que, se formos fiéis a seu convênio, receberemos tudo o que o Pai possui, que é a vida eterna. Pode algum de nós imaginar um acordo maior ou mais glorioso que este? Fazer um juramento, jurar, é a mais solene e comprometedora forma existente e conhecida na linguagem humana. E foi tal tipo de linguagem empregado pelo Pai, na verdade, escolhido pelo Pai e empregado na grande profecia messiânica a respeito de Cristo e do sacerdócio. A seu respeito, ela diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Explicando essa profecia messiânica, Paulo diz que Jesus possuía um sacerdócio perpétuo, quer dizer, imutável, e que através desse sacerdócio veio a virtude da vida incorruptível. Joseph Smith disse que todos aqueles que são ordenados a esse sacerdócio são assemelhados ao Filho de Deus, tornando-se sacerdotes para sempre, quer dizer, se forem verdadeiros e fiéis. E Cristo é o grande protótipo de tudo o que se refere ao sacerdócio, ao batismo ou qualquer outra ordenança. E assim, do mesmo modo que o Pai jura que seu Filho herdará todas as coisas através do sacerdócio, também faz um juramento de que todos nós, que magnificamos os chamados nesse mesmo sacerdócio, receberemos tudo que o Pai possui. Irmãos, essa é uma coisa muito sagrada, saber que nós podemos receber todas as coisas que o Pai possui, por meio desse poder do sacerdócio. O elder Paul B. Piper, dos 70, ele falou o seguinte: as bênçãos plenas do sacerdócio são recebidas em conjunto pelo marido e pela mulher, ou não podem ser recebidas. É interessante observar que no juramento e convênio do sacerdócio, o Senhor usa os verbos obter e receber. Ele não usa o verbo ordenar. É no templo que todos os homens e mulheres juntos obtêm e recebem as bênçãos e poder tanto do sacerdócio arônico quanto do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio é um poder para a família, não é para o homem. É um poder para ser exercido em benefício de outras pessoas. E esse poder, juntamente com a mulher, vai fazer o efeito necessário para que a obra de Deus possa continuar. 45 fala o seguinte: porque a palavra do Senhor é verdade, e tudo que é verdade é luz. E tudo que é luz é espírito, sim, o espírito de Jesus Cristo. E o espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. E o espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvido à sua voz. E todo aquele que dá ouvido à voz do espírito vem a Deus. Sim, o Pai. E o Pai ensina-lhe sobre o convênio que ele renovou e confirmou sobre vós, o qual é confirmado sobre vós para o vosso bem, e não somente para o vosso bem, mas para o bem do mundo todo. Nós precisamos da companhia do Espírito para que esse sacerdócio possa fazer efeito em nossa vida. Só dessa forma, ele vai realmente ter o poder selador prometido pelo Senhor. E o mundo todo se acha em pecado e geme sob as trevas e sob o jugo do pecado. E por isso podereis saber que estão sob o jugo do pecado, porque eles não vêm a mim. Eles não vêm a mim. Porque aquele que não vem a mim está sob o jugo do pecado. E quem não recebe a minha voz, não conhece a minha voz, e não é meu. E por isso podeis discernir os justos dos iníquos, e saber que neste momento o mundo todo geme sob o pecado e as trevas. Essa é a condição do mundo hoje em dia, né? Nós sabemos sobre isso, porque as pessoas não procuram o Senhor. Como ele falou, as pessoas não recebem a sua voz, não conhecem a sua voz, não conhecem sobre o sacerdócio. Consequentemente, por isso,
né? O mundo hoje geme sob o pecado e sob trevas. No 54, fala sobre uma situação que estava acontecendo, na verdade, naquela época. E, assim, eu posso colocar hoje para hoje em dia também essa mesma situação. E o Senhor nos dá uma advertência aqui. E ele fala o seguinte, no 54 a 59. E em tempos passados, vossa mente escureceu-se por causa da descrença, e porque tratastes com leviandade as coisas que recebestes. Isso ele estava falando, na verdade, na época, do livro de Mórmon. É como que as pessoas naquela época estavam tratando o livro de Mórmon. Né? Estavam tratando com descrença e com leviandade aquilo que eles tinham recebido. Vaidade e descrença essas que levaram toda a igreja à condenação. E essa condenação encontra-se sobre os filhos de Sião, sim, sobre todos. E eles permanecerão sob essa condenação, ou seja, ter a mente escurecida por causa da descrença, até que se arrependam e se lembrem do novo convênio. Sim, o livro de Mórmon e os mandamentos anteriores que lhes dei. Não somente por palavras, mas agindo de acordo com o que eu escrevi, para que produzam frutos dignos do reino do seu Pai. Caso contrário, há um flagelo e julgamento a ser derramado sobre os filhos de Sião, pois contaminarão minha terra santa os filhos do reino? Em verdade, eu vos digo que não. Irmãos, aqui nós temos uma advertência muito séria do Senhor. Como é que será que nós estamos tratando o livro de Mórmon? Como é que será que nós estamos tratando as escrituras do Senhor? Será que estamos tratando com leviandade? Será que estamos tratando com descrença? Será que por acharmos que a gente conhece muito, estamos deixando de lado isso? Então, estar sob condenação significa sermos considerados culpados por Deus por recusarmos a receber e obedecer à luz e o conhecimento manifestado por Ele. Isso está lá no Guia de Estudo das Escrituras. Então, estar sob condenação é isso. É sermos considerados culpados por Deus. Por quê? Porque nos recusamos a receber e obedecer à luz e o conhecimento manifestado por Ele. Isso é estar sob condenação. Se nós estivermos com a nossa mente obscurecida, né, estivermos com a nossa mente escurecida pela descrença e não dermos o valor necessário às escrituras que nós temos, especialmente ao livro de Mórmon, como eu falado aqui, nós estaremos sob essa condenação. Por quê? Nós vamos ser culpados por Deus por nos recusar a receber e obedecer à luz de conhecimento manifestado por Ele. É muito sério o que é falado aqui. Aqui no manual é falado um pouquinho sobre essa parte. Ele diz o seguinte: a compilação e preservação do livro de Mórmon foi cuidadosamente guardada e supervisionada pelo Salvador e seus profetas em todas as gerações. A mensagem que ele contém é de grande importância para os habitantes da Terra. E é uma atitude muito perigosa a tratar levianamente esse registro sagrado. Pois, como o presidente Benson explicou, alguns dos primeiros missionários foram reprovados quando voltaram para casa. Era a situação que a gente estava falando aqui nessa escritura. Pelo fato de haverem tratado o livro de Mórmon levianamente, fazendo com que sua mente fosse obscurecida. O Senhor disse que tal tratamento do livro de Mórmon implicaria em condenação de toda a igreja, mesmo todos os filhos de Sião. Estaremos ainda sobre essa condenação? E haverá importantes consequências quanto à reação do livro de Mórmon, ao livro de Mórmon. Os que o receberem, diz o Senhor, em fé e agirem em justiça, receberão a coroa da vida eterna. Mas os que endurecerem seu coração na incredulidade e o rejeitarem, isso reverterá em sua própria condenação. Pois o Senhor Deus o disse: o livro de Mórmon é verdadeiro? É. Ele é para quem? Para nós. Isso respondendo, né? Está em Doutrina e Convênios 20, né? Qual é o seu propósito? Levar o homem a Cristo. Como é que ele consegue isso? Prestando testemunho de Cristo e revelando seus inimigos,
Como devemos usá-lo? Temos que obter um testemunho dele, ensinar por ele, sustentá-lo como padrão e cultivá-lo. Será que o estamos fazendo? Não como deveríamos, não como precisamos. Haverá consequências eternas ligadas à nossa reação a ele? Sim, tanto para a bênção quanto para a condenação. Todo santo dos últimos dias deve estudá-lo continuamente durante toda a existência. Do contrário, estará arriscando sua alma e negligenciando o que pode proporcionar unidade espiritual e intelectual à vida e existência eterna. Olha que interessante isso, né? Que possamos realmente dar maior valor ao livro de Mórmon, dar maior valor às escrituras sagradas. Eu selecionei, né, na verdade, alguns outros versículos para que a gente possa terminar. É uma sessão muito grande, na verdade, né? Ela é bem extensa, mas eu selecionei alguns outros versículos para que possamos comentar aqui. Versículos 60 e 61. Em verdade vos digo, vós que agora ouvis as minhas palavras, que são a minha voz, bem-aventurados sereis se receberdes essas coisas. Porque vos perdoarei vossos pecados com este mandamento, que permaneçais firmes em vossa mente, com solenidade e espírito de oração, prestando ao mundo todo o testemunho das coisas que vos são comunicadas. 73. Dou-lhes, porém, o mandamento de que não se vangloriem dessas coisas, nem falem delas diante do mundo, pois essas coisas vos são dadas para vosso proveito e salvação. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nos é revelado pelo Santo Espírito também, né? Às vezes nós recebemos algumas revelações que são para a nossa própria vida, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente expressa aí fora sobre as coisas que nós recebemos. Tem coisas que são muito sagradas, não secretas, são sagradas. E elas não devem ser expostas para todo mundo, porque essas coisas nos são dadas para nosso proveito e para nossa salvação. 85. Nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer. Isso ele estava dando conselho para aqueles missionários, né, que iriam pregar o evangelho. E serve para a gente, né? Quando a gente vai ensinar pessoas, quando nós vamos dar uma aula, quando nós vamos nos preparar para poder ensinar. Entesourai sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Como esse versículo me ajudou durante a missão? Eu falo bastante durante a missão porque foi assim um tempo que eu vi essas coisas acontecendo todo dia. E o fato de estudar as escrituras, né, como eu estudava durante a missão, é claro que a gente pode fazer a mesma coisa hoje em dia, mas durante a missão a gente está vivendo ali 100% para aquilo, né? O fato de nós entesourarmos dentro de nossa mente aquilo fazia com que na hora certa essa porção fosse concedida a nós e pudéssemos explicar sobre aquilo. Então, na verdade, o conhecimento vinha na nossa mente. E isso aconteceu também enquanto eu dava aulas de seminário ou dava aulas do instituto. O conhecimento que nós obtemos das escrituras é um conhecimento eterno. Ele está em nossa mente, ele está em nosso espírito. E na hora certa ele vai ser concedido para que nós possamos ajudar outras pessoas. No 88. E quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós. Olha a promessa que o Senhor tem aqui para a gente, né? Interessante. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos a vosso redor para vos suster. Enquanto nós estamos pregando o evangelho, principalmente durante a época da missão, isso é muito aplicado para missionários, né? Proteção que o Senhor realmente dá aos missionários. Ele está à nossa direita, está à nossa frente, está na esquerda, o Espírito está no coração e os anjos estão ao redor para vos suster, para dar o alimento espiritual. E se houver algum homem entre vós, isso no 106,
E se houver algum homem entre vós de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco, para que seja edificado em toda mansidão, a fim também de se tornar forte. Isso aqui é o princípio que rege todas as coisas. Aquele que está forte tem a chance de poder ajudar aquele que está fraco, espiritualmente falando. É isso que acontece, para isso que nós precisamos magnificar o nosso chamado, magnificar o sacerdócio, para que nós possamos ajudar aquelas pessoas que estão fracas, estão precisando. Né? Na verdade, é uma engrenagem que precisa acontecer, mas depende de todas as pessoas. 109. Portanto, que todo homem ocupe o seu próprio cargo e trabalhe em seu próprio chamado, e que a cabeça não diga aos pés não ter deles necessidade, porque sem os pés, como se sustentaria o corpo? Tudo se relaciona, né? Também o corpo tem necessidade de todos os membros, para que todos sejam edificados, a fim de que o sistema se mantenha perfeito. Nós temos a chance em nossos chamados de ajudar outras pessoas a ficarem firmes, ajudar outras pessoas a fazerem parte dessa engrenagem, né? E como falou aqui, tudo vai acontecer de acordo com cada movimento que tiver, né? Então, cada pessoa na igreja é importante para que essa engrenagem possa acontecer. Para encerrar, Gordon B. Hinckley falou o seguinte: estamos todos juntos nessa obra grandiosa. Estamos aqui para ajudar nosso Pai em sua obra e sua glória. Levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. A obrigação de cada um é tão séria em sua esfera de responsabilidade quanto da minha em minha esfera. Não há chamado nessa igreja que seja pequeno ou de pouca importância. Todos nós, ao cumprirmos nosso dever, tocamos a vida de outras pessoas. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a questão de chamados, né, dentro da igreja, e aqui é interessante que o presidente Hinckley falou: não há chamado nessa igreja que seja pequeno ou de pouca importância. Todos nós, quando cumprimos o nosso dever, tocamos a vida de outras pessoas. Irmãos, eu sei que essas coisas são verdades. Eu sei que realmente o Senhor, Ele tem uma preocupação muito grande conosco e Ele quer que nós possamos voltar à Tua presença. Ele quer que nós possamos ter a chance de voltar à presença dEle, de conhecê-lo mais, e nós conhecemos através do Espírito Santo. E podemos conhecer quando levamos a sério esse poder do sacerdócio. E possamos magnificá-lo mais, tanto para homens quanto para mulheres. Todas as pessoas possam magnificar esse poder, ou possam ajudar para que esse poder possa ser magnificado. Magnificado quer dizer ser utilizado em prol de outra pessoa. Beleza? Lembrando aí, galera, não deixem de curtir o vídeo, não deixem aí de expressar o comentário de vocês aí embaixo. Só falando uma outra coisa, rapidinho. Vocês votaram, né, em qual livro que eu poderia falar agora depois do Apocalipse, e o livro escolhido foi o livro de Isaías. Então, para quem votou aí no livro de Isaías, vai ser a chance de poder discutir, de falar um pouquinho sobre esse livro. Tá? A partir de semana que vem agora, nós começaremos aí a falar um pouquinho sobre o livro de Isaías. Beleza? Não esqueçam também, dia 6 de agosto, a live lá no canal do Vitor Neres. Tá aí embaixo aí o link para que você possa não esquecer, colocar lá na agenda, tá bom? E conheça também lá o canal do Vitor, vale a pena. Tem vários assuntos lá que ele discute e que, assim, são assuntos bem maneiros, bem relacionados à nossa atualidade, o que está acontecendo, e ele coloca numa visão bem legal em relação à igreja. Beleza? Gente, obrigado aí pelos comentários. Continue comentando, tá? Não deixem de comentar sobre os vídeos. Perguntas também, se vocês tiverem, podem colocar aí embaixo, tá bom? Eu espero que essas aulas possam realmente fazer sentido em nossa vida e diferença também na nossa vida. Beleza? Obrigado aí pela participação de vocês. Eu deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.